Diabéticos podem comer melancia, banana, caqui? Eu tenho certeza que você tem essa dúvida. Será que diabéticos podem comer apenas as frutas low carb? Quais são as melhores frutas para o diabético? Fica comigo até o final desse vídeo que eu avaliei a composição de 24 frutas em relação à quantidade de carboidratos por porção. A porção que eu considerei foi de 100 gramas de cada fruta. Então é muito importante a gente entender a diferença dos conceitos de índice glicêmico e carga glicêmica do alimento. O índice glicêmico é uma medida de velocidade, é a capacidade que um alimento tem, que o carboidrato desse alimento tem de elevar a glicemia. Alimentos com alto índice glicêmico, eles elevam a glicemia rapidamente. Ao contrário, alimentos de baixo índice glicêmico, eles liberam glicose na corrente sanguínea de uma forma mais linear, mais lentamente. Já o conceito de carga glicêmica leva em consideração a qualidade, sim, do alimento, mas a quantidade de carboidrato ingerida nesse alimento, ou seja, a carga de carboidrato que está sendo ingerida. Então, o paciente diabético tem que entender bem esses dois conceitos, índice glicêmico e carga glicêmica, e associar esses dois conceitos na prática, no dia a dia, na hora de ingerir os alimentos. Se um alimento tem alto índice glicêmico, significa que o tipo de carboidrato que ele tem eleva a glicemia rapidamente. Qual é a estratégia que o paciente diabético pode fazer para que esse alimento não impacte tanto na glicemia? Diminuindo a carga, diminuindo o volume desse alimento. Eu vou dar um exemplo aqui. A melancia tem um índice glicêmico de 72. Isso naquelas tabelinhas de índice glicêmico, dá pra gente ver que a melancia tem um índice glicêmico alto. Ou seja, o tipo de carboidrato que a melancia tem impacta mais na glicemia, eleva a glicemia rapidamente. Só que como a melancia tem muita água, ela tem muita polpa, ela é pesada, 100 gramas de melancia vai nos dar um pedaço muito pequeno. E aí entra o conceito de carga glicêmica. Se eu conseguir comer apenas esse quadrado de melancia, eu vou estar ingerindo pouca quantidade de carboidratos. Então grave esse conceito. Alimentos com alto índice glicêmico, eu preciso ingerir pouco desse alimento. Agora, na prática, a gente tem que perceber como que a gente ingere esses alimentos. Quando eu vou comer a melancia, eu como apenas um quadradinho ou eu como uma fatia inteira? Vamos pensar na banana, que é um alimento que também tem alta quantidade de carboidratos. Eu vou comer 1/3 da banana ou eu vou comer a banana inteira? E se essa banana, por exemplo, for maior, como a banana da terra, a banana caturra, quanto de carboidrato, qual a carga de carboidrato que eu vou estar ingerindo? E essa noção de porção eu vou te passar nesse vídeo. Vocês vão perceber que dependendo da composição da fruta, uma porção pequena de fruta tem alta carga de carboidrato. Outras porções maiores de frutas já tem uma carga menor de carboidrato. Olha só, gente, eu vou mostrar a tabela que eu montei para vocês, avaliando 24 frutas. A fonte que eu utilizei foi a tabela de composição dos alimentos, taco e tucunduva. Então vocês vão ver que tem alimentos que eu avaliei pela tabela da tucunduva, outras eu avaliei pela tabela taco. Isso é fácil de vocês encontrarem essa referência na internet. Todas as frutas eu baseei a porção em 100 gramas e eu vou avaliar em 100 gramas a quantidade de calorias, carboidratos totais, como o próprio nome já diz. É o carboidrato total que aquele alimento tem, baseado em 100 gramas, a quantidade de fibras e a quantidade de carboidratos líquidos, que é o que mais importa. O carboidrato líquido é a diferença, ou seja, eu vou diminuir a quantidade de fibras que esse alimento tem da quantidade de carboidratos totais, ou seja, aquilo que vai realmente impactar na minha glicemia a quantidade que eu vou absorver. Vamos começar aqui pela uva passas. 100 gramas de uva passas, que não é muito, são 2,5 mãos de uva passas, essa porção que eu estou mostrando aí para vocês. A gente tem 300 calorias, que é bastante. O cuidado que a gente tem que ter, aquele paciente que precisa reduzir peso, acaba concentrando calorias aí. 100 gramas de uva passa tem 79 gramas de carboidrato, é muita coisa. Então, muitas vezes a pessoa senta na frente da televisão, como é um alimento que tira água, ele concentra tudo nele, inclusive o carboidrato, inclusive calorias. A pessoa não percebe que ela está ali beliscando a uva passas, comendo, e quando vai ver, já deu 100 gramas, 79 gramas de carboidrato total. Menos 3,4 gramas de fibras, a gente tem 75 gramas
de carboidratos líquidos, ou seja, aquilo que vai realmente impactar a glicemia. Se a gente considera que uma dieta ideal para o paciente diabético é a low carb, que ela varia entre 20 gramas de carboidratos até 130 gramas de carboidrato, que seria uma dieta mais flexível, uma low carb mais tranquila de se fazer, 130 gramas seria o limite de carboidratos totais no dia. 100 gramas de uva passas já traz 75 gramas de carboidratos líquidos. Vamos pensar num pão que tem 28 gramas de carboidrato, então é um impacto muito grande na glicemia. Cuidado com frutas secas, aquelas frutas que a gente concentra açúcar, que a gente concentra caloria, que a gente diminui ali o volume, então às vezes a pessoa belisca mais, comendo uma pequena quantidade, mas com alta carga de carboidrato. Então a uva passas é um alimento com altíssima carga de carboidrato. Olha lá, o mesmo acontece com o damasco seco, 54 gramas. Então vamos agora para a banana da terra. 100 gramas de banana da terra já nos traz 32 gramas de carboidrato. Só que vocês vão ver aí que eu vou mostrar para vocês que uma banana da terra, ela não tem só 100 gramas. A banana da terra, eu pesei, ela deu em média 159 gramas. Então, cuidado que a gente tem que ter são essas pegadinhas. Quando a gente come uma banana, qual é o tamanho dessa porção? Se em 100 gramas eu tenho 32 gramas de carboidrato, que é bem mais que um pão, às vezes eu vou estar comendo o carboidrato de 2, 3 pães ao comer uma banana da terra. Olha lá a banana ouro já é o contrário, ela é pequenininha, então às vezes a pessoa acha que pode comer mais. 100 gramas de banana ouro, eu pesei, são 3 bananinhas ouro, 27 gramas de carboidrato. Vamos lá na banana prata, 100 gramas de banana prata, que foi mais ou menos a porção de uma banana. Aqui sim, o volume correspondeu a uma banana. Então, uma banana prata média nos trouxe 23,9 gramas de carboidrato, que é mais ou menos as gramas de carboidrato de um pão. Então, aqui eu avaliei a banana maçã, 19 gramas de carboidrato. Então, se a gente for olhar, a banana da terra, em 100 gramas, é a que tem maior quantidade de carboidrato entre as bananas. Depois a gente vem a banana ouro, depois a gente teria a banana prata, depois a banana maçã. Então, de todas as bananas, a banana maçã é a que me traz menor quantidade de carboidratos líquidos em 100 gramas. Aqui eu avaliei a manga Palmer, 100 gramas de manga me traz 17,7 gramas de carboidrato. Então, olha para vocês verem, 17,7 gramas de carboidrato em 100 gramas. Mas quanto que é 100 gramas de manga? É uma lasca de manga. Vocês estão vendo aí. Não é uma manga inteira. Então, o maior problema seria comer a manga inteira. 17 gramas de carboidrato, vamos pensar que não é tão pouco assim. Vamos para a uva agora. 100 gramas de uva nos traz 17,2 gramas de carboidrato. Quanto que dá isso em uva? Em cachos daria esses 3, 4 cachinhos bem pequenininhos. Na prática, quando a gente come uva, geralmente é um cacho grande. E outra, a pessoa não escolhe o carboidrato. A pessoa acha que carboidrato é só pão, é só macarrão, é só a batata, é só o arroz, é só o bolo. Não, carboidrato está presente na maioria dos alimentos. Então, se você optou por uma porção pequena, 100 gramas, de uma lasca de manga no seu almoço, na sua salada, você deveria estar evitando o arroz. Você deveria evitar outros carboidratos, como a batata, o inhame, porque no final das contas, a pessoa está somando o carboidrato da manga de sobremesa, às vezes não foi uma lasca, foi a manga inteira, comeu arroz, comeu feijão. Quando vai ver, soma. Essa soma que a pessoa tem que ter noção quanto que mais ou menos uma dieta de baixo teor de carboidrato, mesmo que ela seja flexível, você junto com seu nutricionista tem que ir montando esse cálculo de carboidratos para no final essa carga de carboidrato estar dentro desse cálculo, distribuindo isso ao longo do dia para que você tenha um melhor controle glicêmico. Vamos lá para o caqui. 100 gramas de caqui tem 15 gramas de carboidrato. Olha só, tem menos que a uva. Só que 100 gramas de caqui não dá um caqui.
Um caqui pesou, em média, 178 gramas, ou seja, quase 2 porções. Então aqui, ó, se eu comesse um caqui, eu estaria comendo 30 gramas de carboidrato. Então percebem que o tamanho da porção é muito importante, que tudo que eu estou avaliando aqui é em 100 gramas e muitas vezes uma fruta tem muito mais que 100 gramas. 100 gramas de maçã me traz 12,5 de carboidrato. Uma maçã Fuji média pesou 158 gramas. Uma maçã média tem muito mais que 12,5 de carboidrato. O abacaxi, 11 gramas de carboidrato. Lembrando que uma fatia fina de abacaxi possui 100 gramas, porque ele é pesado, ele tem água, ele tem polpa. Então, cuidado ao comer abacaxi, comer 3, 4 rodelas grossas, comer meio abacaxi. Você vai estar comendo muito carboidrato sem perceber. Olha lá o maracujá. 100 gramas de maracujá nos traz 11 gramas de carboidrato. Só que qual que é a diferença do maracujá? Que a fruta maracujá, geralmente a gente utiliza para sucos. E já é um suco diluído. Então, um maracujá dá uma jarra bem grande de suco. Então, quando ele toma ali um copo de suco de maracujá, ele está comendo 1/4, 1/3 daquela fruta. Observem que é muito importante a forma que a gente utiliza a fruta, porque geralmente a gente come uma maçã, geralmente a gente come uma banana, a gente não fica olhando qual o tamanho dessa fruta. Mas na hora da gente calcular a carga de carboidrato, é muito importante a gente escolher frutas menores, a gente escolher frutas menos doces, menos maduras. Tudo isso faz diferença na prática. Olha a pera. A pera 100 gramas tem 11 gramas de carboidrato. Só que uma pera tem muito mais que 100 gramas. Vamos para a laranja. Laranja, 100 gramas de laranja deu 8,2 gramas de carboidrato. Só que 100 gramas de laranja não foi uma laranja inteira. Eu retirei a tampinha da laranja para conseguir 100 gramas, para eu ter esses 8,2 gramas de carboidrato. Agora, olha que interessante o limão. Para eu conseguir 100 ml de suco de limão, eu precisei de 2 limões grandes, suculentos, cheios de suco. Se eu for fazer essa correspondência em limões menores, seria 4 a 5 limões pequenos. Mas como que a gente come limão no dia a dia? Ou espremendo um limão numa jarra de água, fazendo um suco, ou fazendo meio limão num copo de água, fazendo uma água aí saborizada, ou meio limão na salada. Então já é uma fruta que, pra gente conseguir grande quantidade de carboidrato, a gente teria que comer muito limão. Porque na prática, se a gente comer 5 limões pequenos por dia, a gente vai estar ingerindo uma baixa carga de carboidratos. Por isso que ele é considerado uma fruta low carb, muito indicada para diabéticos. Olha lá a melancia, vocês vão falar, mas a melancia tem mais ou menos a mesma quantidade de carboidratos do limão? Aí que eu quero chegar. A importância de se observar a forma que a gente come o alimento. A melancia, pelo fato dela ser pesada, ter muita água, 100 gramas de melancia nos traz um quadrado de melancia, igual vocês estão vendo aí no vídeo. Como que a gente come a melancia? É apenas um quadrado? Não, a gente geralmente come um prato de sobremesa, uma fatia boa de melancia. Então eu tenho 8 gramas de carboidrato se eu comer apenas um quadradinho de melancia. Mas se eu comer uma boa fatia de melancia, eu posso multiplicar isso por 4, 5 vezes mais. Então esse é o maior desafio. Viu que a fruta, viu que o alimento é mais doce, que ele é mais concentrado em carboidrato? Observe o tamanho da porção. Vamos para o melão. Melão, 100 gramas de melão, que também é uma fruta pesada, vai me trazer uma porção menor de melão, tem 7,3 gramas de carboidrato. Então, se eu quero comer melão, se eu sou diabético, é perfeitamente possível, mas eu vou ter que comer um pedaço menor de melão. 100 gramas de goiaba tem 6,8 gramas de carboidrato. Lembrando que uma goiaba média pesou 200 gramas. Então, se eu fosse comer uma goiaba inteira de 200 gramas, eu não estaria comendo 6,8 gramas de carboidrato, eu estaria comendo o dobro, em média 13 gramas. Então, mesmo uma fruta low carb, se eu comer muito, eu posso estar ingerindo uma maior quantidade de carboidratos. Vamos para a acerola, que é considerada uma fruta de baixo teor de carboidrato, 6,4 gramas em 100 gramas, que vai dar lá 1, 2 xícaras de acerola, que dá para fazer
uma boa quantidade de suco, vamos lá para o coco. O coco é uma fruta muito interessante para diabéticos. Por quê? Porque tem muito baixo carboidrato em 100 gramas. Mas eu vou mostrar para vocês 100 gramas de coco, o volume que dá. E o coco é uma fruta rica em gordura, tanto que ele é bem mais calórico. Tá vendo? 100 gramas de coco, a gente tem 400 calorias, mas a gente tem muito pouco carboidrato. Como ele tem gordura, ele é uma fruta que sustenta mais e traz um bom volume. Então a pessoa poderia comer mais coco sem ter altas cargas de carboidrato. O único cuidado seria na quantidade de calorias ingeridas, caso o paciente precise do emagrecimento. Outra fruta interessante para os diabéticos é o morango. Em 100 gramas, a gente tem apenas 5,1 gramas de carboidratos. E olha o volume que o morango traz em 100 gramas, é bastante. A gente pode comer mais morangos e, ao mesmo tempo, ele é pobre em calorias. Então, seria uma fruta super indicada para pacientes diabéticos e que também não querem ganhar muito peso. Olha o abacate. O abacate, 100 gramas, tem 161 calorias. Lembrando que uma gordura anti-inflamatória de excelente qualidade, apenas 3,3 gramas de carboidrato, daria em média 1/4 do abacate médio. Dá para fazer uma vitamina, fazer uma maionese de abacate, maravilhoso. Ele sustenta também, porque a gordura é saciante. E a fruta aí que apresenta também menor teor de carboidratos líquidos é o tomate, que é considerado uma fruta. Pode ser ingerido em maior quantidade pelo diabético. Tem apenas 15 calorias. Se a gente pesar um tomate grande, ele tem uns 200 gramas, a gente não estaria comendo mais que 4 gramas de carboidratos em um tomate. Para vocês terem uma noção geral aqui de quais são as melhores frutas para o diabético, eu estou com um gráfico aqui, ó, em ordem crescente, do menor para o maior. O tomate seria o vencedor aí, um alimento excelente para o diabético. Apenas 2 gramas de carboidrato em 100 gramas de alimento. Depois o abacate, 3,3 gramas. O morango estaria em terceiro lugar, 100 gramas de morango, 5,1 gramas de carboidrato. Dá uma quantidade boa de morangos. Ou seja, se eu comesse o dobro, 200 gramas de morango, eu não conseguiria quantidade de carboidratos, por exemplo, de meio caqui. Olha lá o coco, 100 gramas de coco, que é um volume bom de fruta, que eu posso comer um volume maior. Eu tenho apenas 5,1 gramas de carboidrato. A acerola, 6,4. A goiaba, 6,8. Cuidado aí, o pulo do gato é escolher frutas menores e sempre menos doces. Não escolha as frutas mais maduras que estão lá no mercado. Outra dica preciosa é não concentrar esse carboidrato em sucos. Muitas vezes a gente espreme 4, 5 laranjas, retira a fibra e concentra o carboidrato de 5 frutas num copo de suco. Tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards e também no descritivo, em que eu falo de sucos ideais para o diabético. Caqui, 100 gramas, 15 gramas. Depois vem a uva, manga, bananas. A banana da terra é a que mais concentra carboidrato. E por último, as frutas campeãs, que diabético tem que tomar muito cuidado. Se comer, tem que ser pouquinho. A carga de carboidrato em frutas desidratadas, ela concentra. Então é isso, espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, que te ajude na sua prática do seu dia a dia a escolher melhor as frutas. Tá a fim de comer melancia? É diabético? Qual é a resposta? Pode ou não pode? Pode, desde que tenha uma porção bem reduzida. Coco, abacate, tomate, morangos, limão são ótimas frutas para o diabético. Por quê? Porque você pode comer um volume maior com uma carga de carboidrato menor. Deixa aqui nos comentários se você gostou do vídeo, se você tem alguma dúvida. Isso serve para você ter mais flexibilidade no seu dia a dia, poder comer outras frutas que não sejam somente as frutas daquele grupinho ali das frutas low carb. Fui!